Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos ao Empresário Amigo, uma oportunidade multidisciplinar para você ter o apoio de orientação e consultoria para gerir melhor o seu negócio, seja nessa fase ou em outras fases. Aqui os empresários estão disponíveis para esclarecer, tirar dúvidas, orientar e direcionar para as melhores alternativas e soluções para o seu negócio. Com vocês hoje teremos os profissionais capacitados e habilitados como Fábio Teles, Wilker Moraes e Jean Carlos, profissionais de altamente capacitados e gabaritados para falar sobre as áreas jurídicas, de consultoria, de gestão de tempo, liderança e a gestão organizacional com inteligência de mercado. Então, eu vou pedir a palavra agora para Fábio Teles, que vai começar com as suas orientações. Fábio Teles, é com você. Um bom webinário. Aproveitem as suas falas, as suas dúvidas e perguntas, vocês colocam no chat e ao final nós as esclareceremos. Para os palestrantes, gostaria de informá-los que após as suas exposições de 8 minutos, nós daremos um momento para a rodada de comentários e perguntas. Com vocês, Fábio Teles. Muito obrigado, Carlos, por essa energia alta aí. E isso é legal porque a gente consegue, com energia alta, a gente consegue resolver os problemas com mais facilidade. Nós temos mais energia. Mas tem algo que nos tira energia, chamado estresse. Levante a mão aí, quem essa semana... Hoje é quarta-feira, mas levante a mão quem se estressou essa semana. Mínimo que for. Olha aí, cara. Interessante. Estou vendo o vídeo de alguns, não de todos, né? Mas... Então, o estresse faz parte do nosso dia. Não existe a pessoa que diga assim, eu não me estresso nunca. Em algum momento ela acaba elevando esse estresse e isso pode prejudicar, normalmente prejudica as nossas melhores tomadas de decisão. Então, eu preciso que, Carlos, me autoriza aqui para que eu possa compartilhar a tela, por gentileza. Então, o Brasil, inclusive, é o segundo país mais estressado do planeta. Isso são dados... Liberado já, Fábio. Vamos ver? Sim, obrigado. Aqui. Obrigado. Isso são dados estatísticos vindos da Organização Mundial de Saúde. E o que é o estresse? O estresse, basicamente, é algo que a gente não consegue dominar. É uma situação da qual a gente está envolvido e a gente não tem o domínio, não tem o controle. E isso acaba nos levando para uma atividade cerebral mais intensa. E por nós não termos a capacidade de resolver da melhor forma, alguns começam ou todos nós, né, começamos a nos estressar. O estresse está muito ligado ao nervosismo, tudo isso. Mas existem várias formas e várias formas de sentir esse negócio chamado estresse. Então, como está aqui, eu trouxe essa notícia. No Brasil, cerca de 132 mil pessoas 132 mil infartos são causados pelo estresse no dia a dia. Imagina só, 132 mil infartos por dia por conta do estresse. Então, a pessoa fala que o coronavírus está matando. 132 mil infartos por dia. É uma situação bem preocupante e que às vezes passa despercebido. Inclusive, na pandemia, no início da pandemia, eu tive um colega, um amigo, empresário, que ele não deu conta, não suportou a tamanha pressão que infartou. Infartou, graças a Deus está bem, mas levou a esse estresse aí. Então, mas como é que funciona o estresse? Por isso existe um ciclo. Então, por exemplo, quando tem um evento significa algo que acontece no nosso dia a dia, como, por exemplo, pode ser o trânsito, no caso agora a pandemia, um erro no trabalho, algo que tira o nosso foco e a gente fica meio que sem chão. Esse evento, a gente interpreta ele de uma forma. A nossa forma de interpretar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso olhar para essa situação, por exemplo, da pandemia, e eu interpreto isso e eu começo a ter uma resposta emocional. Cada um tem uma resposta emocional. Alguns, no estresse, se aquietam, sentam, não conseguem se mover. Outros se tornam muito mais ativos
reativos, inclusive, que acabam afetando as pessoas próximas com sua agressividade. Outros não conseguem pensar, não conseguem desenvolver ideias e aí ficam esperando situações. Então, através dessa resposta emocional, nós temos também um comportamento físico. Por conta daquilo que eu sinto, da minha emoção, vem a resposta física. Então, alguns falam mais alto, outros não falam nada, alguns têm umas respostas, inclusive no corpo, assim como a gente acabou de ver, aquele dado estatístico de saúde. E aí vem para a nossa atitude. Como é que as pessoas próximas de nós nos percebem? Porque às vezes nós fazemos o nosso melhor, porém essa nossa resposta a esse evento, pelo efeito do estresse ou por uma outra circunstância, mas principalmente do estresse, a gente acaba não tendo uma melhor atitude. Aí sim podemos prejudicar com palavras mesmo outras pessoas, ou então vocês nunca viram pessoas saindo dando soco na mesa, ou várias respostas por conta do estresse. Então, dessas respostas nós temos um efeito. Alguns até mesmo começam a se estressar ainda mais, porque, olha, vejam só, por essa resposta não ser positiva e acabam não respondendo da melhor forma ao evento, acaba gerando um novo problema, porque ele não resolveu e sim criou um novo evento. E aí o que acontece? Mais uma vez, vai girando essa roda e só que quando gira de novo em cima do mesmo efeito, sendo mais uma vez a causa, isso gera um problema ainda maior. A gente começa às vezes a procrastinar, alguns vão a vias de fato e assim por diante. Então, para a gente ter uma noção desse negócio chamado estresse, o ciclo dele no nosso dia a dia. Agora vamos entender. O que é que você tem feito? Qual foi a tua reação? Qual foi a tua interpretação diante dessa pandemia? Qual foi a tua resposta emocional? Como é que você se sentiu? Você ficou travado, parado, ou você buscou conhecimento? Qual foi a tua resposta física nesse período? Você começou a comer mais? Você começou a buscar de uma forma os novos clientes? Qual foi a tua resposta física? E a tua atitude? Qual foi a tua atitude a partir desse momento? E aí tem um efeito. Então, tem uma frase que eu gosto de sempre usar, que tempo e dinheiro são respostas daquilo que você está fazendo, ou seja, respostas das suas atitudes. Se a gente não estiver atento àquilo que a gente sente e daquilo que a gente faz, a gente não vai ter a melhor solução para os nossos problemas e até mesmo com dificuldades grandes para a gente avançar com a nossa empresa. Bem, então é importante a gente ficar atento a esse ciclo para que a gente possa evoluir. Portanto, uma dica importante para a gente sair do ciclo do estresse, experimente criar felicidade para os outros. Isso vai fazer com que você amplie a tua capacidade de pensar no outro e também mude a tua forma de agir. Carlos Schuller, muito obrigado. Criar felicidade para os outros. Esse é o grande pilar da mensagem de hoje para você, empresário, que vende alguma coisa para alguém, um serviço, um produto. É isso que você tem que levar para o seu cliente. Felicidade para os outros. Obrigado, Fábio Teles, pela sua contribuição maravilhosa. E agora eu queria convidar o Wilker Moraes, o nosso maluco beleza, um grande inspirador aí que a gente tem do nosso Raul Seixas, para dar a sua mensagem de hoje. Com você, Wilker. Obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. Você tem 8 minutos para sua explanação. Maluco beleza, foi ótimo. Boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo carisma. Deixa eu só explicar, isso foi tudo fruto de uma live, viu, minha gente? Baseado numa música de Raul Seixas e a partir daí agora o Carlos pegou posse disso. Eu vou mudar totalmente o tema que eu ia fazer, vou aproveitar esses meus 8 minutos para fazer o seguinte. Eu conheço aqui a Ana, eu conheço aqui a Maria José, que já acompanha a gente há um tempo. O Arthur também já é conhecido. Eu vou pedir para a Érica, para o Carlos, para o Beto e para o iPhone de Eman, para vocês colocarem aqui qual é a área de vocês, porque eu vou dar dicas agora direcionadas. Aproveitar que tem poucas pessoas,
e eu vou dar dicas direcionadas e dicas estratégicas de inteligência de mercado diretamente para o negócio de vocês. Então, Érica, Carlos Alberto, Beto, por favor, me diga qual é a área de vocês aqui do lado, que eu já vou poder direcionar. Maria, o teu negócio ele é fundamentado, né? E quem rege o sucesso do teu negócio é uma coisa chamada curva do aprendizado. Então, se você conseguir, com ferramentas pedagógicas, fazer com que teus alunos, dentro daquele período, que é o período de preparação para o concurso, eles consigam desenvolver o conhecimento necessário, você vai ter um índice de aprovação muito alta. E o que é que isso tem a ver com o momento de hoje, com a estratégia do teu negócio? Muitos alunos estão sofrendo bastante e vão sair dessa pandemia com um aprendizado muito sofrível. Então, vai ser mais do que nunca necessário uma preparação muito grande para concursos, porque os concursos da escola militar, da escola técnica, do colégio de aplicação, eles não vão desaparecer depois da pandemia, mas você vai ganhar essa oportunidade porque os alunos vão chegar com uma base muito inferior ao que eles tinham. Então, foca justamente nessa ideia, nessa estratégia. Pensa como você pode tirar proveito disso. Tá? E aproveita também dentro da metodologia pedagógica de exercícios, já que os alunos vão sair daqui dessa pandemia com o costume de fazer aulas e exercícios via EAD, né? Via ferramentas aí. Você pode utilizar isso para que você consiga mais resultado no teu negócio pós-pandemia. Aninha do coração. Depois dessa pandemia, o grande foco é ir correr atrás de empresas que vão buscar aí um levantamento. Então, olha as estatísticas, quais são os setores que vão se recuperar mais rápido. E tem alguns setores que vão ser fundamentais ao teu trabalho, como, por exemplo, o turismo, né? Turismo vai ser fundamental, um trabalho muito maciço para a retomada. E as agências, os instrumentos, o próprio Sebrae, já está desenhando algo muito forte voltado a isso, porque segundo as estatísticas, segundo o pessoal que trabalha com turismo, está prevendo que vai ser o último da cadeia a se recuperar. Então, para que ele consiga encurtar esse tempo, ele vai ter que fazer um investimento muito grande em mídia, em material, em gráfico. Então, seria uma oportunidade muito grande. E não deixa de ser uma oportunidade para ti focar também em educacional, como a dica que eu dei a Maria. Então, Maria vai começar a ter que buscar um material mais robusto, né, do que ela tinha no passado. Porque esse período de pandemia é indiscutível a perda da qualidade do ensino, né? Os alunos não estavam acostumados. Então, muita gente vai passar, muita gente vai para o outro ano sem ter aquela qualidade na educação. Então, termina aqui, é uma dica aí para ti. Eu estou vendo aqui a Érica é do ramo contábil, né? Érica, o contábil é o seguinte, depois da pandemia vai ocorrer naturalmente, né, um reaprendizado de como fazer as contas, vai vir aí um monte de problema contábil, principalmente com quem deixou de pagar o imposto, provavelmente vai vir um monte de parcelamento, vai vir um monte de novas regras, e as empresas vão estar desesperadas, né, atrás disso. Tenta já ir pensando no material, num combo de conhecimentos que tu pode gerar para esses teus clientes. E o segredo é tu fidelizar os clientes que tu já tem. Então, tenta, já que o pessoal aprendeu a fazer o webinário, aprendeu, se acostumou a essa metodologia, para tu tentar fazer uma reunião com os teus clientes, fazer um webinário com os teus clientes, para ir dando esses pacotes, né, de informações, porque, com certeza, depois que tudo isso acabar, vai ficar a grande questão contábil a ser reajustada. Então, muitos empresários que estão empurrando com a barriga esse momento, a verdade é isso, eles vão precisar urgentemente desse pacote de informações pós-coronavírus. Emanuela. Emanuel, eu não estou conseguindo ver
Tu colocou um monte de coisa que eu não estou conseguindo ver. Ele colocou que é da área de gastronomia, mas teve que dar uma certo. parada nesse momento por conta que ele é do grupo de risco. Tá. Ele é de Beto, tu é da área de fast food e hambúrguer e cerveja artesanal. Está dividido, os especialistas estão divididos, Beto, ainda entre qual é o comportamento que o consumidor vai ter. Acabou de sair uma pesquisa da Nielsen essa semana, apontando alguns comportamentos possíveis do consumidor, mas o que se acredita é que vai ter muito encontros com pequenos grupos. Então, aqueles encontros que é bem natural aqui na Zona Norte, né? De pequenos lugares, e as pessoas se reunirem dentro dos prédios, amigos, um ir para a casa do outro, né? Vai ser de passarem no posto, como você tem muito na Rosa e Silva, né? Se encontrarem em posto. Esse é um comportamento que vai ser unânime, né, entre os especialistas, mas provavelmente aqueles grandes eventos ainda não vão acontecer de imediato. Isso também já é um consenso entre os especialistas de estratégia. Então, se eu fosse te dar uma estratégia, começa a pensar, tá, em massificar teu delivery, tá? Vai ser um caminho, indiscutível isso. E dentro disso, vê se tu consegue gerar um novo tipo de hambúrguer, um novo tipo de produto que seja casado com a tua cerveja, que traga experiência para o consumidor, tá? Como você tem esses dois produtos, começa a pensar como é que eu posso casar isso e oferecer, tipo assim, uma noite com os amigos, você que está em casa quer chamar seus amigos após o corona e quer compartilhar com seus amigos após o corona, né? Como é que você pode oferecer esse tipo de produto, esse tipo de serviço, indo até o teu cliente? Então, isso daí vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque acredita-se que depois do corona, depois dessa quarentena, as pessoas aí vão começar a se encontrar em grupos, né? Na minha casa, na sua casa, na casa uns dos outros, mas para ir para restaurante, para ir para noitada, ainda vai levar um tempinho. Estima-se uns 4 meses para isso voltar ao normal. Então, começa a pensar nesse tipo de produto para tu servir esses clientes. Eu acho que eu atendi todos aqui. A Érica, o Carlos, o Beto, Arthur é da área de contabilidade. Aí, Arthur, serve a mesma dica da Érica, tá? E eu acho que eu atendi todos 8 minutos. Obrigado, Carlos. Muito obrigado a você, Will, que como sempre dando exemplos aí, sugestões, dicas para que o empresário possa enxergar o futuro no presente. Porque é isso, planejar nada mais é do que a gente pensar o futuro no presente. Caso contrário, a gente adia o nosso sucesso. E o nosso sucesso só depende de nós mesmos. Bom, eu gostaria de convidar aquele que é o Papa, o monstro jurídico, né, o advogado trabalhista, Jean Carlos Pacheco, que a gente tem a honra aqui de ter no nosso grupo, para falar e explicar, nesse momento conturbado de indefinições, de decisões, a falar sobre as novas medidas, leis, medidas provisórias, decretos, que isso deixa qualquer empresário maluco. Só um cara competente como ele, que nos tem ajudado bastante, nos orientado, é que pode falar melhor sobre isso. Com você, Jean Carlos Pacheco. Obrigado, Carlos. Isso aí ele está falando só porque eu sou cliente dele, viu? Está querendo me ajudar. Olha, eu vou aproveitar aqui agora o momento, vou pegar o embalo dos 2 colegas consultores e gostei muito deles, não foi por nada, foi que todos já estão com a visão de saída e pós-pandemia, né? Então, isso significa que já estamos bem perto do final, se Deus quiser. Então, vou pegar nesse embalo também, né? Eu tenho falado aqui sempre daquela situação, basicamente, de tentativa de redução de custos com a folha de pagamento de todas as empresas, né? E, entre elas, todas aquelas medidas que a gente já falou, em concessão de férias, suspensão de contrato de trabalho, redução de carga horária, mas tem uma que eu acho que está sendo unanimidade e está sendo bastante útil e, às vezes, tem se tornado até um caminho sem volta, que é o teletrabalho. E eu vou dizer isso até por experiência própria. Eu tinha um escritório totalmente montado, que a gente trabalhava com um judiciário, que é totalmente já eletrônico, praticamente, e mantinha uma estrutura relativamente pesada, e a redução de custos estava na minha cara e eu não conseguia enxergar.
A pandemia, esse fechamento social, fez com que a gente despertasse de tal forma de que a gente foi, na verdade, inicialmente obrigado a converter todos eles para um sistema de trabalho remoto e nós nos adaptamos tão bem que eu acho que hoje em dia é um caminho sem volta. Acabando amanhã a pandemia ou daqui a um ano, a gente não volta mais para aquele sistema que tem. A gente conseguiu uma eficiência tão grande no sistema de teletrabalho, no home office, que foi impressionante, não só o custo, mas a qualidade e a velocidade do trabalho, do serviço prestado, manter-se tão bom quanto antes. E isso aí eu estou falando por mim, mas a gente tem pesquisas já feitas aqui, hoje que 47% das empresas que foram obrigadas, claro, a adotar o regime de home office nesse período de pandemia, 47 delas não vão voltar ao sistema anterior, normal, de trabalho presencial. Isso é um número quase que 50%. Foi bastante significativo, né? Então, mas por isso mesmo, eu não vou gastar muito mais tempo, não, mas eu vou dar mais uma palavrinha, mais algumas dicas exatamente sobre o sistema de teletrabalho, porque assim, eu acho que realmente não são todas as empresas que podem se adaptar a esse sistema, mas a grande maioria que pode super aconselhável fazer, não só para uma questão de redução de custos, mas bem não só para a empresa, mas também para o ambiente social como um todo, que reduz mobilidade social, reduz custos para a administração pública como um todo, né? Então, é uma coisa que tem que se pensar como realmente o futuro da mão de obra, principalmente a prestação de serviços, né? E a grande preocupação que a gente tem, nesse momento, pelo menos para mim, inclusive eu estou hoje fazendo mais que um espelhamento de tudo, estou me fazendo aqui como exemplo, às vezes, como conseguir, será que aquele teletrabalho, aquele home office, que inclusive tem uma grande diferença dos dois, a gente pode falar daqui a pouco, como eu tenho riscos com alguns encargos trabalhistas com relação a isso, se ele ficar trabalhando conectado no sistema até meia-noite, será que eu vou ter que pagar hora extra a ele? A estrutura que ele tem que ter para poder trabalhar mínima, desde internet, computador, mesa, cadeira ergonômica, tudo, sou eu que sou obrigado a pagar. Então, essas dicas eu vou tentar falar rapidamente para vocês. Tá? O empresário, inicialmente, não tem a obrigação de montar nenhuma infraestrutura para os trabalhadores em regime de teletrabalho, desde que eles já disponham do mínimo de estrutura para isso. Claro que, se eles não tiverem, a gente tem a obrigação de fornecer essa estrutura, montar para eles. Mas eles tendo, por exemplo, você mandando um funcionário para trabalhar em casa de teletrabalho, e ele, possivelmente, eu acho que 90% das pessoas hoje já têm internet em casa, então você não é obrigado a pagar a internet para ele. O computador, se ele não tiver, você pode oferecer regime comodato ou até mesmo alugar, ou se não pagar um custo para ele a mais. E esse custo não pode ser incorporado nem ao salário para poder gerar repercussões em cima disso aí. É outra coisa importante também. Né? Outras coisas que a gente pode dizer com características com relação a isso do controle do horário, que também é muito importante, que muita gente fica com medo, é que, especialmente no teletrabalho, tem um pouco de diferença do home office, tá? Esse trabalho remoto, mesmo que ele ultrapasse isso aí, o trabalho, o horário normal do expediente, aquelas 8 horas, passando das 18, isso aí não vai ser caracterizado como horário extra. Por que não? Primeiramente, porque a natureza do teletrabalho já diz isso. Tá? Em segundo lugar, porque o teletrabalho você não tem um controle da jornada, a princípio da jornada do contrato do horário da pessoa. Tá? Você normalmente trabalha por demanda. Só agora, a partir do momento que você instituir, por exemplo, incluir um software de acesso que ele tenha que bater um ponto, você controlar quanto tempo ele fica logado ou não, se o trabalhador se o empregador, se dispor a fazer esse controle desse horário, aí sim, ele pode vir a ter direito a alguns encargos e questão de hora extra, tudo. Mas se você deixar o trabalhador livre, trabalhar através de demanda com ele, seja ele um escritório de advocacia, seja um escritório de contabilidade,
qualquer outro que possa prestar um serviço de teletrabalho, você vai realmente trabalhar com demanda, né? Você dá um pacote de serviço para ele e ele retorna com aquele retorno, aquela prestação de serviço. Então, isso, na verdade, não vai gerar de forma alguma encargos sociais também. Outra dica importante para a gente, não só nesse período, não só os trabalhadores com carteira assinada, mas até os estagiários e aqueles menores aprendizes também estão inclusos, podem também fazer o teletrabalho também. Estão permitidos para a legislação também. Então, isso é outra dica importante que vai facilitar essa questão do teletrabalho, que eu acho que vai ser indiscutivelmente a forma de trabalho do futuro para todo mundo, pelo menos das empresas e atividades que podem se utilizar desse meio de prestação de serviço, né? Porque para as que podem, a redução é estúpida, realmente impressionante e vale realmente a pena, tá bom? É isso que eu queria dar uma dica e vou ficar aqui à disposição para tirar mais algumas dúvidas e debater com vocês qualquer questionamento que vocês tiverem. Tá bom, Carlos? Vai lá. Ok, Jean Carlos, muito obrigado pela sua contribuição maravilhosa aí para o empresário que precisa implementar o sistema do teletrabalho, né? Uma nova tendência que cada vez mais ela está sendo uma rotina nas nossas empresas, nas nossas organizações, tem dado certo em alguns momentos, então a gente está preparado para esse novo modelo de negócios. Então vamos começar a nossa rodada de perguntas. Eu queria convidar Fábio Teles para que ele possa fazer a sua primeira pergunta. Para quem você vai direcionar a sua primeira pergunta, Fábio Teles, por favor? Então, vamos continuar com o Dr. Giancarlo. Giancarlo, falando dessa mudança de rotina de trabalho, agora trabalhadores em casa, como é que eu posso fazer para controlar o horário de trabalho dessas pessoas, desses funcionários? Deixa eu ver se está aberto. Tá. Vê só, Fábio, como eu estava falando, a questão do controle de jornada vai dividir em duas atividades, né? O teletrabalho, que é aquele que trabalha em casa, mas única e exclusivamente com sistemas de informática, e o home office. O home office são todas as atividades que podem ser desenvolvidas em casa, mas que não necessariamente através de sistema de tecnologia. A grande diferença é essa. E qual desses dois teria controle de jornada de trabalho? Só o home office. Aquele que trabalha com sistema de tecnologia, por previsão legal, não teria, teoricamente, controle de jornada. Teoricamente, não teria direito a horas extras. Tá? E os outros, aquele home office, como eu faço para controlar? Hoje em dia, o ideal sempre existe, tá? A questão de aplicativos que podem nos auxiliar, softwares que podem fazer esse controle de jornada, mas qualquer controle de jornada ainda é válido. Desde aquele antigo caderninho lá da minha avó do começo do século, que controlava a entrada e saída, e é válido. O importante é sempre fazer esse controle, quando for um home office ou qualquer outra forma. Tá? Mas não deixar de fazer, seja por um sistema tecnológico com reconhecimento biométrico, com reconhecimento da íris, ou até mesmo, como estou falando, aquele caderninho, mas o importante é ter, para poder ter uma segurança maior e diminuir o risco de uma demanda trabalhista futuramente. Fábio Teles, eu queria convidar novamente você para fazer a sua pergunta ao Wilker, que depois você vai moderar as perguntas que estão vindo pelo chat. Então, você, por favor, faz a sua pergunta para o Wilker. Obrigado. Legal, obrigado. Wilker, você deu algumas dicas importantes e valiosíssimas para os empresários que estão presentes. E se a gente não tiver oportunidade de falar com você, mesmo você estando disposto agora aqui no Grupo Empresário Amigo, aonde é que o empresário também pode buscar alternativas soluções para esse momento? Quais fontes? Certo, Teles. Fontes que sempre seguras, né? Tirando aí o empresário amigo, que a gente vai, com certeza, depois desse momento, continuar com esse projeto, eu acredito, né? Mas fontes seguras, sempre seguras, né? Sebrae é uma fonte muito segura de você conseguir informações, de você conseguir consultorias, né? Empresas como a do Fábio Teles não deixa de ser uma grande alternativa de você conseguir fontes seguras, de você conseguir uma forma
de reestruturar seu negócio, é muito interessante que você precisa começar a entender que algumas atividades elas mudaram e mudaram para sempre, elas não vão voltar mais. Tá? Então, a forma de assimilar o trabalho, a forma de entender a atividade, ela vai mudar para sempre. Então, é como o Jean estava falando, né? Quem tinha um escritório gigantesco e descobriu que pode economizar metade, o empresário vai continuar economizando a metade. Ele não vai voltar mais para aquela estrutura antiga. Se está dando certo agora, ele não vai voltar. Tá? Então, os centros de consultoria, centros como o Sebrae, né, são importantíssimos para você buscar informações para essa nova forma de se entender e de se assimilar o trabalho. Wilker, eu queria pedir que você fizesse a sua pergunta para Fábio Teles, por favor. Certo. Fábio, eu anotei 2 perguntas aqui, tá? Eu queria saber o seguinte. Eu estava até brincando hoje dizendo o seguinte, que quando alguém chegar para mim e disser assim, assiste meu webinário, assiste minha live, eu vou dizer, não! Né? Então, às vezes, a gente nem percebe que a gente está estressado. Né? Uma vez eu conversando com o Carlos, no meio de uma reunião, o Carlos me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, eu respondi, aí ele me mandou uma resposta dizendo assim, desculpe, se não fosse o momento, desculpe aí pela ignorância. Aí foi que eu percebi que eu tinha sido grosso. Então, às vezes, a gente nem percebe que a gente está se estressando. Né? Como é que eu evito isso? Como é que eu percebo isso? Como é que eu cuido disso, Fábio? Legal, porque é importante a gente olhar para dentro. Ou seja, o que eu sinto na hora que eu estou estressado. Mas o estresse a gente não programa a hora que a gente quer ficar estressado. Ou é um evento, é uma situação do momento que acontece isso. Então, uma das formas mais brilhantes e extremamente baratas de analisar isso é em casa, à noite, tirar um tempo para analisar o que te levou ao estresse durante o dia. Selecione os momentos que te levaram ao estresse. Momentos que você percebeu que perdeu a cabeça ou que não teve o melhor desempenho de uma situação por conta de você estar emocionalmente desequilibrado. Então, quando a gente para fazer isso, e é uma dica extremamente importante, porque se fizer isso durante 3 dias na semana, apenas, no 4º dia, já no 3º, 4º dia, a evolução é incrível, porque a gente já começa a ficar atento e consciente, a gente começa a pensar mais antes de agir. A gente não age, a gente não reage às situações, a gente tem uma resposta, que é um pouco diferente. A reação é sem pensar, a resposta é quando eu penso antes de agir. Então, a dica é, para que você comece a se perceber, comece a se analisar. Então, durante a noite, pare e analise os pontos principais do dia que te levaram ao estresse. Okay. Wilker, aproveitando aí que você fez a sua pergunta, se você puder fazer a de Jean Carlos, mas parece que você tem outra para Fábio Teles, é isso? Não. Ah, tá. Você disse que tinha 2 perguntas, eu entendi que seria 2 para Teles. Então, não, faça a pergunta para Jean Carlos. Ele já me respondeu. A pergunta foi justamente essa. Tá bom. Eu tenho uma dúvida. É o seguinte. Controlar horário, controlar folha, né, já era um problema todo mundo fisicamente lá. Né? E agora, com esse trabalho de home office, eu preciso controlar, eu não preciso controlar? Como é que eu faço essa questão da folha de pagamento dos funcionários? Se eu preciso fazer isso nesse período de pandemia, qual é a forma mais correta de eu controlar isso? Tá aberto. Vamos lá, Rico, vê bem. Tá. O controle, na verdade, da carga horária, como eu já tinha adiantado antes, tá? Uma das coisas importantes também que a gente tem que deixar bem explícito aqui é o seguinte, eu gostaria até de falar também, seria, a verdade, o controle da atividade e a permissibilidade disso aí, o acesso. Por que eu quero falar rapidamente disso? O teletrabalho, na verdade, pode ser concedido normalmente, antes da pandemia, como era normalmente, tem que ser um acordo entre as partes, empregador e empregado. Hoje em dia, essa medida provisória agora permitiu que, por mera liberalidade do empregador, ele pudesse colocar o empregado home office, ele não podia se recusar isso.
Só que ela também diz o seguinte, que você tem um prazo para isso, de 30 dias, para você formalizar isso em um contrato, por escrito. Apesar do contrato de trabalho poder ser verbal, como a gente sabe, você chega aqui hoje, pode começar a trabalhar comigo, e esse contrato ser verbal, a gente não precisa colocar por escrito, precisa só anotar sua carteira. Mas no trabalho, no teletrabalho, ele tem que ser desde o começo, por escrito. E nesse período de pandemia, o que foi que alterou? Alterou-se não só, primeiramente, que ele pode ser feito por mera liberalidade do empregador e também concedeu-se um prazo de 30 dias para poder fazer isso agora. Eu estou dizendo que é importante esse prazo porque a gente já está quase, se Deus quiser, como todo mundo está prevendo agora, o final dessa questão da pandemia agora já está bem próximo, né? E aí também já estão vencendo aqueles prazos de que o pessoal começou a trabalhar em casa. Então, é importante a gente colocar no papel toda essa nova a modificação do regime de contrato de trabalho, que é a migração para o trabalho. Não só a forma do trabalho, mas também as condições, como, por exemplo, quem vai pagar a internet? Né? Eu vou te dar algum valor mensal para você cobrir questão do excesso de ligações no seu telefone celular. Isso tudo tem que ficar definido no papel. Né? Então, isso é muito importante para poder evitar também uma demanda futura. E a lei exige que tenha que ser desde o começo. Só excepcionalmente, nessa caso de pandemia, que foi concedido um prazo de 30 dias, né? E dependendo do prazo que você iniciou essa modalidade de mudança de trabalho, pode estar já expirado ou não, né? Mas essa é a forma de controle que a gente deve ter melhor lá para poder se precaver de uma demanda futuras, tá certo? Obrigado, Jean Carlos. Aproveitando aí a sua fala, eu queria que você fizesse a sua pergunta para Fábio Teles, por favor. Tá, deixa eu anotar alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Pessoal, Fábio, continuando nesse ritmo aí da estresse, que é um mal que assola todos. Você perguntou quem se estressou essa semana, era mais fácil perguntar quem não se estressou essa semana. Eu acho que a pergunta seria muito mais rápida de ser respondida, né? E a gente nunca sabe qual o motivo exatamente daquilo. Ontem eu teve um dia que foi cheio. Se eu fosse te perguntar o que é que me levou do estresse ontem, eu poderia dizer tudo. O que não levou, na verdade, não acho que não teve isso. Mas, de forma geral, como a gente pode detectar, saber o que é que me leva ao estresse? A gente tem uma fórmula para poder detectar isso, Fábio? Bom que fosse, né? Bom que tivesse um sensorzinho. Aí vinha uma situação e aí começava a apitar. Tem que ter cuidado, você tem que cuidar no que você vai fazer. Mas, Giancarlo, cada um tem um motivo que leva ao estresse. Talvez a situação que te levou ao estresse no início do dia, que desencadeou o teu dia todo estressado, pode ser que para mim não iria desencadear. Então, por exemplo, o que pode levar ao estresse das pessoas? Pessoas que têm dificuldade de dizer não. As pessoas que esse perfil acaba aceitando coisas que não é dele, não sabe delegar, e aí carrega-se de tarefas, e aí acaba a tempo, as tarefas dele, as cobranças também chegam, e aí, então a dificuldade em dizer não é um grande fator de estresse. E outra situação, algumas pessoas são muito metódicas, né? Aquele negócio tem que estar muito certo. E vamos pensar que a gente é um líder, empresário, e eu tenho funcionários, e nem todos são assim. Por não serem metódicos e tudo mais, eu começo a olhar as coisas e não sou flexível por conta disso, e essa minha inflexibilidade também pode me levar ao estresse. Então, é importante a gente entender assim, como é que eu sou? Como é que é o meu dia? Eu tenho facilidade em dizer não, ou eu não tenho essa facilidade em dizer não? Talvez alguém pode ser até um pouco mais vaidoso, onde o que faz precisa mostrar para um todo, para as pessoas, que aquele produto, aquela situação é muito bem feita, muito bonita, e essa vaidade, não necessariamente da beleza, mas de sentir o melhor, a competitividade alta, faz com que também leve ao estresse, porque eu sempre quero estar em primeiro lugar, e aí por eu sempre querer estar em primeiro lugar, não aceitar outra situação, eu acabo às vezes atropelando um ou outro, e quem não me acompanha, eu também me estresso. Então, eu falei agora foram de 3 perfis, o que não sabe dizer não, o perfeccionista e aquele cara que é muito competitivo, que a gente chama de vaidoso, porque está sempre
estando no melhor patamar. Então, se alguém aqui se identificou, fique atento a isso. Talvez tenha gente que tenha se identificado logo com os três, tá, Fábio Teles? Bom, Jean Carlos, você poderia, por favor, fazer a sua pergunta para o Wilker, para que a gente possa abrir as perguntas do chat, porque tem gente com dúvidas que eu já observei aqui. Deixa eu ver aqui, eu separei uma para o Wilker também. Pessoal, eu tenho falado, vou aproveitar e fazer uma pergunta dentro da minha área já, para você me auxiliar e complementar o meu tema de hoje, tá? Eu tenho falado aqui do controle de jornada dos funcionários e seria mais aquela parte jurídica que, para evitar horas extras, para evitar as demandas judiciais, mas e a questão da produtividade dele? Como é que eu posso controlar se ele está trabalhando ou não? Como se eu posso dar um incentivo a mais para ele, o que eu posso fazer para ele melhorar, ter aquele contato que não tem mais físico? Como eu posso controlar aquelas atividades da pessoa, do funcionário, do colaborador que sempre foi acostumado a trabalhar sob a vigilância direta do chefe e agora está em casa podendo ver Netflix o dia todo? Eita, boa pergunta. Jean, é o seguinte. Infelizmente, a gente não tem uma cultura preparada, né, para o home office e tivemos que ir para o home office. E como adaptar a forma de gerir, né? Eu tenho aplicado para todas as empresas que eu dou consultoria o seguinte: não fazer reunião todo dia. Evitem fazer isso. Isso cansa, né? O Fábio está aí que pode comprovar isso. Termina causando mais estresse do que resolvendo as coisas. E é muito gasto de tempo e de energia. E todo dia você está fazendo videochamada com todo mundo, com a equipe. O que é que eu estou aconselhando? Não faça mais meta mensal. Tá? Vá para o equilíbrio. Não precisa ser todo dia, também não precisa ser mensal. Faça semanal. Faça semanalmente uma única reunião de cobrança de resultados e pegue a meta, né, mensal e parta ela por semana. Se as 4 semanas do mês você bater a meta, então você bate a meta do mês. Então fica muito mais fácil de você gerenciar, né? Você faz a mensal. E se nessa reunião semanal você perceber que muitas pessoas não estão batendo a meta, aí você chama individualmente, você vai marcando reuniões individuais com cada um. Primeiro, porque você ganha no tempo, porque você não está parando a equipe toda, você está deixando as outras pessoas trabalharem. E segundo, você vai estar direcionado para quem está com dificuldade de conseguir não bater a meta. Seja flexível, né? As pessoas também estão passando por um momento de adaptabilidade. Então, nem todo mundo consegue, com muita facilidade, se acordar, se arrumar, trancar a porta do escritório ou do quarto e trabalhar. Então, ele também está se adaptando, né? Seja flexível para o entendimento disso. Ser flexível não significa não cobrar metas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tente ser flexível, tente entender que a pessoa também está passando por um momento de adaptação. E a terceira situação, o terceiro ponto que eu daria é você criar ou dar ferramentas. Hoje você tem milhões de softwares que você consiga monitorar os resultados de todo mundo, tá? E que essas informações não se percam. Não fique só de boca, não fique só na videochamada, né? Você consiga ter algum lugar que você consiga registrar esses resultados, né? Até por um processo de meritocracia, de depois você saber quem produziu mais, quem produziu menos, quem merece comissão, quem não merece premiação, e assim você conseguir gerenciar com mais assertividade. É riqueza de informação a cada segundo que a gente tem com esses super profissionais, empresários, nos fornecendo com essa cultura de informações consistentes para o nosso negócio. Eu queria convidar Fábio Teles, com o seu sotaque especial do sudeste e do sul do país, para que pudesse fazer as nossas perguntas do dia. Nossos convidados participantes aqui estão ansiosos para ter as suas perguntas respondidas. Por favor, Fábio. Maravilha. Flávio aqui está perguntando: Fábio, neurocientistas têm sugerido a meditação como mecanismo de auxílio para evitar o estresse. Por ser essa o que mais potencializa as doenças e, consequentemente, a baixa produtividade, o estresse, né? Dentro da sua sugestão, isso também é válido. É importante entender. Inclusive, eu, esses dias, fui para a fisioterapeuta, a nossa querida Érica. Ela falou assim: Fábio, meditação para você é importante. Então,
tudo aquilo que faz a gente refletir, talvez diminuir a intensidade dos pensamentos, nos facilita sim. Então, respondendo ajuda e muito. Eu sou prova disso. Tá? Legal, obrigado, Flávio. Inclusive, indico, se vocês não deram essência, é interessante ter, porque provavelmente você vai se conhecer, vai conhecer partes de você que você antes nem se percebia. Bem legal. Vamos para a próxima. Wilker, qual estratégia ou qual técnica você sugere para ser um eficiente líder? Certo. 3 pontos, Fábio. Né? Primeiro, né? Tenha controle emocional. Né? É aquela parte, se conheça. Né? A gente não dá o que a gente não tem. Se eu não tenho controle emocional, eu não consigo cobrar, nem gerenciar, nem ensinar controle emocional à equipe e a ninguém que trabalhe comigo. Então, primeiro, eu tenho que ter, né, para ser o exemplo. Segundo, tente gerenciar a sua equipe sem gerenciar tempo. Né? Gerenciar tempo hoje, né, é uma loucura. Gerencie atividades, gerencie prazos, gerencie... se a pessoa consegue fazer o que você pediu em 3 horas, então coloque 2 atividades, porque ela vai entregar em 6 horas do dia. Né? É muito mais inteligente do que você estar o tempo todo pedindo que de meia em meia hora a pessoa abra a câmera para ver se realmente a pessoa está trabalhando. Né? Como eu vejo em alguns casos. Isso não existe. Né? Você vai enlouquecer e no final do dia você se preocupou tanto em gerenciar o relógio de todo mundo que no final do dia você não vai conseguir gerenciar atividade nem produto nenhum, né, do que as pessoas ficaram de entregar. E terceiro, mais do que nunca, a habilidade do líder em entender a equipe, em motivar a equipe, em fazer com que a equipe se una e produza em torno de um objetivo, né, é o grande diferencial de um executivo de sucesso. Esses são os 3 pontos, Fábio. Legal, obrigado. Maria José também pergunta aqui para mim, o desinteresse, o desânimo faz parte do estresse? Desânimo para o negócio? Eu digo que isso é um efeito do estresse, porque se todos os dias a gente vai para casa estressado ou a gente se estressa por algumas coisas, a gente acaba desanimando. Assim como o Wilker comentou, se de repente a gente coloca uma meta para 30 dias, a gente nunca bate essa meta, tá sempre lá, isso gera um desinteresse, isso gera um desânimo, porque a gente não tem o efeito de saborear algumas vitórias. Então, quando a gente divide a meta, por exemplo, em metas menores, é mais fácil da gente alcançar. Alcançando, alimenta a nossa atitude, a nossa vontade de fazer mais. Por exemplo, agora na pandemia, muitos empresários estão desanimados. Mas aí vem, o que eu posso, é importante entender, aonde é que eu posso me alimentar de entusiasmo para que eu possa dar sequência nas aquelas atividades que são essenciais. Para mim, inclusive, talvez até para a tua família, ou as pessoas que dependem de você. Aqui o Empresário Amigo é uma delas, o Wilker deu várias sugestões, e tudo isso que nós falamos de controle emocional é importante perceber para que gere esse entusiasmo e se manter interessado naquilo que realmente faz efeito. Importante também, se aquilo que a gente está fazendo tem de fato um propósito grande na tua vida. Se tem um propósito grande, vai fazer sentido, faz sentido tu levantar da cama de manhã para fazer aquilo, também nos incentiva a buscar e a fazer mais. É mais difícil de desanimar. Tá? Espero ter respondido. Érica, tem mais uma pergunta aqui. Após pandemia, você acredita, Fábio, que o número de casos de terapia podem crescer em relação aos profissionais? Acredito. Na verdade, nós somos emocionalmente analfabetos. A minha estatística, tá? Essa é a minha estatística, Fábio Teles. Acredito que 99% das pessoas não sabem o que sentem. Segundo o Daniel Goleman, ele fala que 85% das nossas ações do dia são baseadas por uma emoção que nos rege. Só que a gente não sabe disso. Então, eu vejo que a dificuldade das pessoas buscarem uma terapia, por exemplo, que eu acho incrível, importantíssimo para todos,
ela só vai acontecer se houver alguma situação mais brusca. Por exemplo, pessoas ficam doentes de fato para buscar. Agora, inclusive, falta um pouco de humildade das pessoas em perceber que todos, independente de quem, precisa uma certa terapia para poder estar mais consciente e constante naquilo que faz. Então, diretamente à tua pergunta, o número de casos de terapia, eu acredito que tendem a crescer, sim, e fortemente. Né? Legal. Então, Wilker, como manter a equipe motivada e com o mesmo espírito trabalhando à distância? Certo. Olha só, distância não significa ausência, né? São coisas totalmente distintas. E a gente pode ser presente, né? Todo dia de manhã, pronto. Eu criei o hábito de todo dia de manhã dar bom dia à minha equipe, né? Pelo celular, mas não mais escrevendo bom dia, equipe, mas gravando um vídeo, né? Para que eles, já que eles não vão me ver pessoalmente quando eu chegar na empresa, eles agora estão me vendo em vídeo, né? E são com técnicas simples, pequenas dessa, que você continua mantendo. Não se permita passar o dia, né? Todo dia, quando a gente chega na empresa, a gente não dá bom dia a todo mundo. Quando a gente está indo embora, a gente não dá boa tarde, boa noite a todo mundo. Não se permita acabar o dia de trabalho sem dar boa noite, né? Não se permita começar o dia sem dar bom dia. Não se permita nas reuniões semanais que eu falei anteriormente, né? Não perguntar como é que as pessoas estão. Você, líder, você, gestor, não se permita passar a semana sem fazer uma chamada individual para a pessoa e perguntar a cada um da sua equipe como é que eles estão. Como é que eles estão com o COD, né, 19, como é que eles estão em relação à família dele, como é que eles estão. Esse interesse pela pessoa, né, esse momento é importantíssimo, tá? Para unir a equipe, para as pessoas saberem que umas estão interessadas na vida, na qualidade de vida, na saúde um dos outros. E outra coisa muito interessante que eu particularmente tenho feito para manter a energia é até um compartilhamento, Fábio. Eu não estou mais começando as minhas reuniões indo direto para meta, resultado, que produziu, o que não produziu, né? Eu começo agora minhas reuniões com uma reflexão, eu começo minhas reuniões trazendo uma dinâmica. Eita, Will, que é uma dinâmica, é uma dinâmica. Todo mundo pegando papel e caneta agora. Vamos escrever o nome de 3 animais. Deixa eu ver se eu adivinho. O intuito não é eu adivinhar o nome do animal. O intuito é fazer todo mundo rir, né? Todo mundo diz assim, eita, errou, acertou, pronto. Acabei isso, quebrei um gelo, né? Tirei o estresse daquele negócio. Já vem o careca, né? Cobrar a gente, né? Então, quebra. Então, são técnicas simples, sabe, Arthur, que você pode aplicar e que elas dão muito certo, tá? E nunca esqueça, seja genuíno, faça isso porque realmente você se preocupa com as pessoas. Não faça isso só por uma questão metodológica. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, que se o Ricardo estiver na sala, eu não vendo aqui se ele está na sala, gostaria que você Ele abrisse o está assim na sala microfone. acompanhando, ele está. Ricardo, abra esse microfone, talvez para deixar essa pergunta um pouco mais clara, porque eu não consegui traduzir aqui. Pode ser? Boa noite. Tá tudo bem agora? Tudo certo, Ricardo. Vai lá. Questione. Com relação ao Wilker, eu não sou administrador, eu tento trabalhar do que eu tenho como tendência, enxergo muito empresário de sucesso e vou levando minha empresa do mesmo perfil. No caso nessa nova tendência de trabalhar em casa, eu estou trabalhando pessoalmente dentro de cada setor. Por exemplo, o operacional, que para mim é o mais importante, e vendas. Então, eu acompanho, eu lancei um processo dentro do operacional e todos os dias eu acompanho se esse processo está dando certo e perguntando aos funcionários de como está e o que pode melhorar. Eu acho que eu não volto mais do que era antes. 5 pessoas no administrativo, 7 pessoas na rua,
não volto mais, porque é muito tumulto para a empresa. Então, eu fiz hoje no operacional um setor que eles não têm mais acesso ao administrativo. O operacional entra na empresa, tem uma chave de depósito que divide a porta do administrativo, ele entra, pega o roteiro dele, bebe a água dele, vai ao banheiro e o que ele quer, ele escreve ou passa uma mensagem e pega no dia seguinte. Isso melhorou muito minha hora homem e satisfação dos funcionários e desliguei o ar-condicionado do depósito para que não fique no depósito mais. Então, eu acho que eu ligo para os funcionários, eles iam para o meu setor financeiro, dinheiro para abastecer a moto. Não vai, porque eu deixo um envelope com dinheiro e mostrando para ele a média do ano passado e desse ano, gasto de combustível. E a média que tem que gastar esse mês. E vou mostrando para eles. Eu divido a responsabilidade com eles, que ele tem que economizar, e eu estou com menos problema. Legal. Então, analisar. Outra dificuldade que eu tinha era comunicação nas ordens de serviço. Hoje eu tenho mais comunicação nas ordens de serviço. Eu estou sentindo ele mais responsável porque tem mais liberdade. Então, eu posso dizer que nesse momento novo, nesse cenário novo de trabalhar em casa, e dar mais liberdade para o funcionário dentro daquele contexto que você falou. Como é que a gente acompanha a produtividade, se paga hora extra, se dá cadeira, etc. Perfeito? Então, eu estou achando que eu estou conseguindo produzir, tirar mais dos funcionários dentro do que eles podem dar. Davam. Tá. Ricardo, esses momentos, né, eles trazem muita coisa boa, né? A gente foca muito na desgraça, né? Mas eles trazem muita coisa boa, tá? Exemplo, talvez você nunca tivesse tido a coragem de fazer isso se não fosse a pandemia, né? Porque já estava acostumado a fazer dessa forma, ia bater naquela forma até o dia que alguém chegasse e despertasse para você isso. Mas aí o corona veio e despertou, né? Não, diferente. Pronto. Aí o que é que acontece, Ricardo? No teu caso específico, a tua atividade ela nunca vai poder ser 100% remota, tá? Como é o caso, por exemplo, de um... Ah, certo. Nunca vai poder ser 100% remota. Então, o que é que acontece, Ricardo? É necessário fazer um planejamento muito grande do que é que vai ser físico para o teu cliente e o que vai ser remoto. E começar a implantar ferramentas como gestão à vista vai te ajudar muito, tá certo? Era isso que eu tinha para lhe dizer. No mais, a gente conversa lá no inbox porque o tempo acabou. Jean. Não, na verdade, eu só levantei a mão, Rico, só para dizer que eu era um dos exemplos que poderia ser 100% remoto só. E a Veloz também. Do nosso amigo, eu e o Carlos. Criação. Foi por isso que na hora que você falou, a gente levantou a mão, que Exato. A gente era um exemplo. Então, eu acho que a gente já conseguiu, né, Fábio Teles, sanar todas as dúvidas e perguntas, como a gente já está aí com o horário avançado. Foi uma alegria enorme tê-los aqui no Empresário Amigo, equipe multidisciplinar, ajudando, orientando a você, empresário amigo, tá? Gostaria de agradecer a participação e interação de vocês. Estará no YouTube o nosso webinário gravado pelo nosso gestor, que está comandando enormemente, brilhantemente, o nosso Flávio Mendonça, nosso gestor de recursos audiovisuais. Olha aí, o cargo aí eletivo para você, ajudando de coração a colocar esses webinários, colocar vinheta, colocar uma apresentação bonita e interessante. Toda segunda pela manhã, às 9 horas, e quarta, às 21 horas, estamos juntos com você, empresários, para fornecer informação e conteúdo de qualidade, de referência, de capacidade e competência, junto com esses empresários que nos fornecem com tanta informação. Uma boa noite a todos vocês, foi uma satisfação tê-los conosco, e até a próxima segunda, se Deus quiser. Até lá!